existem empresas nesse exato momento controlando o que fazem com seus dados, com o que você compra ou o que você consome, e eu acredito que já está no começo dessa era da descentralização, que as empresas estão começando, poucas empresas ainda estão começando a descobrir que no futuro pessoas não irão mais aceitar produtos que não sejam descentralizados, que é como se uma rede social, por exemplo, ou a própria moeda, ou uma governança, que todo o processo terá que ser transparente, e essa será a única forma com que, e as empresas que aceitarem isso agora, já começarem a se adaptar, vai ser muito próspera no futuro, serão as primeiras, será as que estão dando início a isso. Uma das empresas ou que criam protocolos, ou pessoas, ou até anônimos mesmo, que, como no caso do Satoshi Nakamoto, que criou um protocolo de uma moeda descentralizada. Não foi a primeira ideia, a ideia não surgiu da cabeça dele, existiam algumas outras que não deram certo, mas a dele foi a que deu certo, por conta de não ter um dono e não existe uma forma dele mudar o código de forma arbitrária, entende? E, e nisso, agora a gente já tem, a nossa sociedade já está fazendo pequenas manobras, como o próprio NOSTR, que também é um protocolo que é de relays e para troca de informações. Então seria meio que uma rede social que você você poderia rodar um nó seu, o que faz parte desse, dessa tecnologia de ser uma coisa descentralizada. Você pode rodar o seu próprio nó, seu próprio node, e ter uma cópia do código com você na sua casa, num servidor, e podem existir mudanças, forks, ou sei lá, proibições ou modificações, e você pode desejar não continuar nesse fork, não rodar esse fork, não fazer essa atualização, você continuar rodando, sei lá, o, o código piloto, o primeiro, entende? E continuar tendo o acesso a essas informações. Então você poderá ter uma liberdade de escolher o que você pode consumir. Você, como não tem nenhuma empresa ou pessoas por trás dessa rede social, você pode ter segurança em saber que seus dados não correm risco de cair. Lógico que corre o risco, porque é na internet e nada é 100% seguro, mas você não vai correr o risco, você vai correr menos risco de cair essas informações nas mãos erradas, porque também vai ter, junto com os seus dados, vai ter de milhões de pessoas, e assim que se funciona uma sociedade, eles também irão fazer o máximo possível para proteger, os desenvolvedores, os devs vão deixar cada vez mais forte, mais segura, fazer manutenções, atualizações no protocolo, criar produtos em cima, subcamadas, deixando cada vez mais robusto essa estrutura. E eu acho que se a Meta, o YouTube, ou essas empresas de redes sociais, de aplicativos também, no futuro, se elas não integrarem o seu próprio protocolo de relays, o que funciona no nosso TR, ou utilizar o próprio nosso TR, vai acabar sendo deixadas de lado por empresas que utilizam essas tecnologias, por conta desses fatores que eu já disse, por conta de segurança, de transparência, o que acontece hoje em dia de a gente não ter muitas empresas
todas as empresas praticamente já mantêm seus dados lá, tudo, tem todos os seus documentos, tem o processo de KYC, de saber onde você mora, tudo. Uma empresa sabe onde você mora, sabe o seu rosto, sabe seus dados pessoais. E isso meio que não aconteceria no protocolo do nosso TR. Lógico, isso abre brechas também para pequenas, como se fala, para pessoas com finalidade ilegal. Eu concordo com isso. E isso tem que ser debatido e, e também colocar em pauta, porque para tentar fazer modificações para minimizar, porque sempre vai acontecer de gente com finalidade ilegal nesse tipo de em rede social, tudo isso na internet em si. Mas eu até acredito que com a descentralização isso diminuiria, acabaria os incentivos de você fazer algo ilegal, porque se tornaria muito mais difícil e complicado e fácil também das outras pessoas descobrirem por você estar rodando o seu próprio Node, entende? E é isso, na minha opinião, eu acredito que o futuro será descentralizado, até na governança inclusive, porque hoje em dia a governança dos países são totalmente centralizadas, ao contrário do que o futuro tá se encaminhando. E isso quer dizer que uma hora essa governança ultra centralizada vai acabar desmoronando. Isso se já não estiver. Eu não acho que está, mas talvez no início. E o tipo de governança do futuro, se ainda estiver, se não, sei lá, por conta dessa autoridade que cada vez mais tem oprimindo o cidadão, é aquele conceito aquela teoria da elasticidade. Se você puxa uma coisa muito para um lado, a tendência é quando você soltar essa coisa, ela vai muito para o outro extremo, vai fazer a mesma coisa para o extremo. Então, se eles tomarem atitudes extremas, no futuro, talvez a gente tenha um outro extremo de não ter governança, de ser, sei lá, talvez um sistema de anarcocapitalismo, entende? E a gente pode haver essa situação também, só o futuro nos dirá. Mas eu acredito, se por acaso houver alguma governança, caso seja um sistema anarco, será a governança privada. E para você ter esse tipo para você ter a confiança dos clientes, da população, de quem receberá o serviço da governança, será primordial você ter um sistema descentralizado, onde o serviço que você está oferecendo seja totalmente transparente, o dinheiro que você está recebendo, de onde você coloca ele, dos gastos, perdas que acontecem também, é normal, o que diminuiria a corrupção, porque hoje em dia quanto mais você centraliza algo, mais você deixa esse sistema mais frágil de acontecer, porque você está deixando a responsabilidade só em um grupo, e essa responsabilidade é muito falha, porque você pode perder coisas essenciais nesse processo de centralização, o que prejudica várias coisas, como por exemplo a corrupção que pode acontecer, porque se a corrupção acontece não tem transparência, não tem como outras pessoas descobrirem, onde os próprios clientes, que nós pagadores de conta da governança teria o direito de saber o que acontece com o nosso dinheiro, mas a gente não tem, porque é totalmente centralizado. E essa é a minha ideia, essa é a minha opinião de como o futuro será descentralizado, e as empresas que não adotarem isso já, não, as empresas precursoras terão um grande futuro ainda pela frente. As que não aceitarem isso, tentarem utilizar, não progredirem, não acompanharem essa tendência, vai acabar ficando para trás. E é isso.